Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. É a última mensagem que eu vou pregar nessa série de mensagens da terça-feira sobre chamados para servir. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Eu quero, o tema dessa mensagem é que você foi escolhido por Deus para servir. E todos, pastor, sim, todos são escolhidos, aqueles que são filhos de Deus, discípulos de Jesus, são escolhidos por Deus para servir. Nós terminamos de ler aqui, que não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. O que eu acho interessante aqui já, é que essa escolha, ela é tão especial, de servir, de dar fruto, que vem da parte de Deus, pastor Gazano. É Deus que nos escolhe. E eu volto a repetir, todos que são discípulos de Jesus, todos que aceitam a Jesus, que são filhos de Deus, você foi escolhido para servir, para que vades e dê frutos. E aqui tem uma tradução que fala, eu vos escolhi e vos designei. Isto é, Deus também, pastor Jamir, nomeia a função para que Ele te escolheu. Uma função, duas, três, nós vamos falar sobre isso também. Deus nos escolhe, olha que privilégio. Não é nós que optamos em servir. Não, Deus é que diz, não, vem cá, eu vou te escolher para um determinado trabalho no reino de Deus, na família, na sociedade, na igreja. E além de Ele escolher, Ele ainda designa, isto é, Ele nomeia a função, aonde você vai servir. Tanto que Mateus 25 e 15, a Bíblia fala que a um Ele deu 5 talentos, a outro 2, a um, e cada um segundo a sua capacidade. Nós devemos entender isso também. Mas uma coisa que a gente não pode fazer nessa área, é tentar nos comparar com alguém, nem imitar alguém também, né? Vamos um pouquinho mais, mas nos comparar a alguém. Poxa, fulano faz isso, faz aquilo, é um coringa, em todo lugar dá certo. Deus deu 5 talentos para ele, amém, mas se Ele deu um para você, faça bem feito aquele talento que Ele te deu, amém? Estamos num culto de ensino. Uns Deus dá funções maiores, outros funções menores, conforme a sua competência. Deus nos conhece, nós não nos conhecemos. Aí que é o grande perigo. Por isso é Ele que designa, Guilherme, a função, a nossa função. Porque se nós for do nosso jeito, a gente às vezes pensa que consegue, que pode, e não é a nossa área. Então deixa que Deus te escolhe. Pastor, como faço? Te coloca na direção dEle, tenha comunhão com Ele, que Ele vai falar com você, vai te mostrar, vai usar alguém, o teu líder, o pastor da igreja, alguém da tua família, o teu patrão, enfim, Deus tem as suas formas de trabalhar. Então Deus é quem nos dá os talentos, mas a capacidade natural de produzir está em nós. Tem um lado aí que nós temos que estar conscientes também, dessa capacidade natural que está em nós. Ainda continua, ele fala que nos escolhe, designa, isto é, nomeia a função, para que vades, isto é, Jesus está falando para os discípulos, eu escolhi você, eu designei a função para você, mas você precisa executar. E você está executando os dons que Deus te deu? Vocês viram a Késia cantando o hino da harpa aqui, coisa mais linda? Eu estava falando para o Douglas, que gosto que dá cantar junto, conjunto bem tocado, um som bom, porque tem um sonoplasta lá servindo, e a Késia cantando ali, quando tudo perante o Senhor. Deus já falou comigo já na arrancada daquele hino, porque a música ela é linda, desde que bem cantado.
Cada um na sua função. Porque se vem um cantar desafinado aqui, eu viro uma arara. Não dá. Cada um tem que saber o seu lugar, gente. Por isso é que Deus é que escolhe, Deus é que capacita e designa. Tu é o cara nessa área, mas nessa não vai. Não entra, que não vai dar certo. Eu gosto muito, na minha função, de ensinar. Fazer o que eu estou fazendo. Mas não me coloque em cima de uma carreta a pregar no ar livre, que eu não vou. Não dá. Ninguém vai aceitar Jesus, é uma tristeza. E tem gente que Deus já usa naquela área, gente. Então nós precisamos entender esse assunto aqui, para que vade, isto é, Ele quer que nós obedeçamos, isto é, venhamos colocar em prática aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, que Deus te capacitou. Uns Deus dá o talento, dá o dom, capacita ao longo do tempo, outros nascem com o talento, aquele talento natural, isso é uma escolha de Deus também. Daí você deve perceber isso, deve ter visão espiritual para perceber, nossa, Deus me capacitou já com esse talento. Né? Você já notou que tem gente que ninguém ensina a tocar violão e ele toca? Né? Quem canta, nasce fazendo segunda, outros não. Como é que pode? É coisa muito linda o que Deus faz. Queridos, Deus também, Ele faz as escolhas, e escolhas impressionantes, que às vezes nos deixam perplexos, pela forma com que Deus procede. E daí, se nós não saber, não estar num culto de ensino como esse, nós ficamos assim meio frustrados, olhando para alguém dizendo, aquele lá, naquela função, Deus faz coisas que a gente não entende. Se não cuidar, a gente mesmo que estuda a palavra de Deus não entende as escolhas de Deus. Então, nós precisamos ter consciência disso, cada um ficar no seu lugar, como diz Paulo a Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo. Timóteo, irmão que está aqui nesta noite, para não fazer julgamento errado, porque as escolhas de Deus às vezes impressionam, nos deixam perplexos. Tem gente fazendo assim, ó, e eu também faço, porque até hoje, às vezes eu custo entender como Deus me escolheu para o ministério. Não é? Daí a gente começa a olhar tanta gente melhor, não é? Mais capacitado. Mas Deus te escolheu. Pode alguém ficar com inveja, com ciúme, Deus te colocou lá, acabou. Aleluia, é muito lindo isso. Exemplos de algumas escolhas impressionantes. Êxodo 3:11, Moisés. O que Moisés disse? Quando Deus disse, então Moisés disse a Deus, quem sou eu, Senhor, que vá até Faraó, logo eu, e tirar do Egito os filhos de Israel, que estão escravizados há quanto tempo? Eu, Senhor? Não. Eu não tenho condições. Quem sou eu? Escolha impressionante. Ele se achou incapacitado, incompetente, sem a altura para aquilo. Às vezes é melhor a gente se achar incompetente do que às vezes se achar competente e não ser. Essa é uma verdade. Josué, outra escolha impressionante da parte de Deus. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas. Ei, Josué, não te espantes. Daí eu coloquei no meu esboço aqui, que Josué amarelou. Se Deus está dizendo, ei, Josué, não temas, estás assustado, não te espanta, é porque Josué amarelou, estava com medo. E tem hora que a gente fica com medo de coisas que Deus coloca na nossa mão, gente. Uma vez eu pensava que era cantor e fui cantar, eu e o Geraldo, o Gazano conheceu, e estávamos num congresso e os cantores, em Criciúma, num ginásio de esporte, os cantores faltaram, e daí o pastor pegou nós a laço, é a dupla Jair e Geraldo. Gente do céu, eu fiquei igual o Josué aqui, e Deus teve que falar para mim, não te espanta, não tenha medo. Daí eu queria segurar minha perna e ela não para, ela fazia assim, ó,
Gente, eu nunca aconteceu uma coisa igual, pastor Jamil. Eu não consegui segurar minha perna. Assim, cadê o macho do Jairão aí? Cadê? Aí Deus teve misericórdia e nos usou naquela noite. Então o Josué amarelou, devido à escolha, diz: ó Senhor, eu estou com medo, tanto que Deus fala aqui. Gideão, ai Senhor meu. Irmãos, eu estou falando aqui como que Deus te escolhe, e você deve acreditar nessa escolha, não temer, não dizer quem sou eu, e também como o Gideão aqui que diz: eu sou o menor da casa de meu pai, Senhor, sou o menor, porque eu se achou o menor de todos. Daí vem aqui outra escolha impressionante da parte de Deus, o Davi. Só que daí, quem achou que ele era pequeno, não foi o próprio Davi, foi o pai dele. Sabe quando alguém olha para nós e diz: aquele ali não vai longe. Não tem mais alguém aí, ou... Não. Ah, mas tem lá o menor lá. Então traz ele. E era bem o menor que o pai achava, o menos, o último da fila. Mas era ele que Deus tinha escolhido. Deus está falando conosco nesta noite. Deus falava comigo nesta tarde sobre esse assunto aqui. E Deus aí, ele também se utiliza de coisa simples e modesta para confundir as que são. Eu acho muito interessante isso também, na questão do servir. Tanto que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 1:27, que Deus, vocês conhecem muito bem, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas, quem sou eu, né? Deste mundo, para confundir as fortes. Deus dizendo assim: eu escolho, eu capacito, eu digo a função, eu sou soberano, eu mando em tudo, o negócio é comigo, só se coloca na minha mão que eu vou te usar. Aleluia. Irmãos, eu vou pregando aqui, vou lembrando da minha própria vida. Aleluia. Não diga eu não posso, não diga o outro é mais sábio que eu, não pense assim não. Se Deus te escolheu, Deus te deu um dom, execute. Se o pastor te procurou para fazer tal função, faça com amor. Pastor, mas essa função para mim, acho que eu merecia coisa melhor. Não, aceite. Deus vai te usar naquela área, vai surpreender, vai confundir alguém, é claro. Nós temos as escolhas de Deus para as diferentes áreas. A gente vê isso na Bíblia. Nós vamos lá no povo de Israel, né? Moisés, escolhido para liderar. Nem todos são escolhidos para liderar. Conversava com alguém hoje dizendo, a pessoa dizia para mim, essa pessoa é um grande empreendedor, ele falou: pastor, uns são escolhidos, têm capacidade de ser patrões, outros empregados, cada um tem que ver o seu lugar. E é verdade, senão você coloca as coisas tudo fora, se você querer montar uma empresa e não saber, não ter condições, não ter capacidade. Ao contrário, outros não têm nada de dinheiro e de repente eles conseguem capital e vão crescendo na vida e tem uma empresa. Então, Moisés escolhido para liderar. Já Arão e seus filhos não era para liderar, era para o sacerdócio, cada um no seu quadrado, cada um na sua área, né? Já tinha os que confeccionavam as peças finas para o tabernáculo, não era o Moisés. E outra equipe já fazia o transporte delas, cada um servindo na sua área. Eu estou falando aqui que você precisa identificar qual é a área que Deus te escolheu para te usar. Outros conduziam a arca da aliança, os levitas servindo no louvor. Tem aqui, até uns aqui que, acho que ninguém queria essa função aqui, tinha até homens separados para carregar caixão com ossos, lá, vocês sabem da passagem, os ossos de José para a terra prometida, tinha um pessoal designado para essa função, e se você ler, eu tenho as referências aqui, eu posso passar para vocês depois, e eles faziam com alegria,
porque eles foram escolhidos por Deus para fazer aquilo. Se for escolhido por Deus, não importa o cargo, faça com alegria. Pastor, esse cargo aqui, Deus te escolheu para isso, agradeça a Ele, pelo menos você foi escolhido. Ainda sobre as tarefas, Esdras ministrava a palavra, já o Neemias era o mordomo, mor do rei. Tem as tarefas do Novo Testamento, estou passando rapidinho aqui, porque já falta 6:09. No Novo Testamento tem os profissionais da pesca, os discípulos, que Jesus transformou eles em profissionais da pesca de almas. Mateus, o coletor de impostos. Enfim, Marcos, um acompanhante que possivelmente organizava as viagens. Lucas, Deus usa, é um médico e repórter, daí Deus usa ele com a sua capacidade para narrar os acontecimentos dos melhores evangelhos através dele. Judas, o tesoureiro. Agora eu vou para a parte que eu quero trabalhar um pouquinho mais. Não questione a Deus no que Ele te escolheu, sobre o que você faz. Não questione a Deus, mas faça com alegria, mesmo sofrendo, porque no início do nosso estudo nós trabalhamos que servir, tem duas palavras que dá para trazer o significado, é doar, e nem sempre é bom doar, repartir, e outro significado é renúncia, não tem como servir sem renúncia. Então, não questione a Deus sobre o que você faz, mas faça com alegria, mesmo sofrendo. Salmo 100, verso 2, servir ao Senhor com alegria. Olha aqui, se alegrar com aflição aqui, que é servir às vezes. 1 Pedro 4:13, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Aflições de Cristo é servir. Não importa, olha só, qual for a tarefa, pratique de todo o coração. Coloque, coração fala de vida, coloque a tua vida naquilo. Se Deus te chamou para determinado cargo, vocês estão lá os nossos irmãos na recepção, fazer com amor, chegar cedo. O pastor Reuel chegou no culto, acho que foi de domingo retrasado, né? Pastor, 15:06 eu estava aqui na frente da igreja, não estava nem aberta, mas já estava aqui. Isso é de todo o coração, ele tirou o tempo, chegou adiantado, para não se atrasar, porque eu coloquei na cartilha da recepção, não pode chegar atrasado, ao contrário, tem que chegar antes. Se fazer, faça bem feito, de todo o coração. Colossenses fala sobre isso, e tudo quanto fizerdes. Queridos, tanto servir na igreja, quanto na família e na sociedade. Fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, porque Deus está vendo a intenção do nosso coração, da forma que nós estamos servindo. Sirva também, de modo agradável, com reverência e temor. Se as coisas lá fora, as não sagradas, não eclesiásticas, tem que ser na linha, tem que ser dentro da lei, por que as coisas de Deus vão ser diferentes no servir? Por quê? É falta de temor de Deus, estamos em pecado, quando nós fazemos as coisas sem reverência, de forma relaxada, aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Isso é algo muito sério, queridos. E a Bíblia fala sobre isso, Hebreus 12:28, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência. Primeiro que nós falamos sobre servir a Deus, hoje eu coloquei na nossa lista de transmissão e na rede social, é impossível servir a Deus sem servir o próximo. Então, nós servimos a Deus, gente, servindo o próximo, porque Deus mesmo não precisa ser servido por nós. Mas olha o que a Bíblia diz, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, lhe agradando. De que forma? Com reverência, muita atenção, muita ordem e piedade. Daí o autor aos Hebreus, ele completa algo aqui que eu me arrepio, como diz os pregadores de Gideões, é muito forte, porque o nosso Deus, aqui fala de juízo,
é um fogo consumidor. Aqui pegou. Tem um carguinho, um título, é legal. Mas faça com temor, faça bem feito, faça com reverência, não importa se é um talento, se é 2, se é 3, não importa se aos olhos dos homens é insignificante. Ainda como eu devo servir? De modo exemplar, com integridade e fidelidade. Deus fala a Josué: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Daí fala aqui sobre deitar fora os deuses, aos quais serviram os vossos pais além do rio no Egito, e servir ao Senhor. Servindo a Deus de modo exemplar, com integridade, fidelidade e honestidade. Filipenses 4:8 foi o versículo que eu li no dia que eu tomei posse aqui, há 7 anos atrás. Quanto ao mais, irmãos meus, ou irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. E ainda fala sobre servir com dignidade. Daí o apóstolo Paulo faz um rogo, uma súplica: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Dignidade, ser digno daquilo que Deus te entregou nas suas mãos. Fazer bem feito, com temor, com integridade, com fidelidade, sabendo que um dia nós prestaremos conta dos nossos talentos, daquilo que Deus entregou em nossas mãos. Daí é o seguinte: você está servindo, e você começa a servir com qualidade, que é o correto, com afinco, com esmero, com dedicação. De repente, você começa a chamar atenção. Alguém começa a dizer: poxa, está um sucesso, hein? O camarada, aquilo que entregou na mão dele, está um sucesso tremendo. Só que daí, vem aquele alfinetezinho no balão e tem que dar um furinho em nós, para murchar, para o nosso ego dar uma... E senão, é como diz Jesus para os discípulos, né? Os discípulos chegaram empolgados: Jesus, olha os demônios, o fulano só dizia sai, sai, aquele lá foi curado, nossa, Jesus, nós estamos empolgados, nós estamos cheios de poder. Olha, vocês estão alegrinhos? Só se alegre mais é que se o nome de vocês esteja escrito no livro da vida. Porque senão o dom que Deus te entrega, a função que você faz, se você não cuidar e inflar o seu ego, você vai perder a sua salvação. Quantos líderes, quantos pastores, quantos cantores, devido ao que Deus entrega na sua mão e não sabe cuidar, estão perdendo a salvação? Quantos? E eu digo servir não só aqui, né, lá fora também. Alguém, Deus capacita na área financeira, em vez de servir com fidelidade, não serve com fidelidade e pode estar correndo o risco de perder a salvação. É quando ele diz assim: não, isso aqui é trabalho meu, é suor meu, é capacidade minha, por isso que eu adquiri. Será? Foi Deus que te capacitou, camarada, foi Deus que te deu saúde, foi Deus que abriu aquela porta, foi Ele que te deu condições para aquilo. Nós não somos nada. 1 Coríntios 1:31, a Bíblia diz: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Toda honra, toda glória tributamos a Deus. O teu sucesso é o sucesso de Deus, não teu. Foi Ele que te capacitou, é misericórdia dEle. A capacidade sobrenatural vem de Deus. O apóstolo Paulo fala: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa,
como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, o apóstolo Paulo fala, vem de Deus, a natural também, tá? O apóstolo Paulo fala, a minha pregação, ela não consiste em sabedoria humana, isso não adianta de nada. Queridos, daí, mais 10 minutinhos eu vou parar. Quem serve, ele tem direito a galardão, se ele for fiel até o fim. Tem várias passagens aqui. O galardão, ele é certo, sabendo, Colossenses fala, que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo o Senhor o servis, galardão para quem serve. O galardão será maravilhoso a seu tempo. Pedro fala, e quando, no tempo certo, aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ainda sobre galardão, é uma coroa incorruptível, coroa da vida, coroa de glória aos obreiros fiéis. Outra coisa, Deus jamais esquecerá do que você faz, se você faz para Deus, quando a intenção ela é sincera, quando a intenção não é de se autopromover, quando você serve o reino, quando você ajuda alguém, abençoa alguém, trabalha no reino, ajuda a família, ajuda a sociedade, quando você não toca trombeta, não anuncia, mas você está fazendo para Deus, Deus jamais esquecerá do que você faz. O que diz Hebreus 6:10? Porque Deus não é injusto como nós, não é? Para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Aqui fala de perseverança. Conclusão, Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem. Não te cansa, continua. A seu tempo ceifaremos, se não havermos desfalecido, parado, desanimado. Então não para, que a seu tempo você vai colher, vai ceifar, e a colheita é glorioso. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos, que você puder, faz o bem, mas a Bíblia diz, é culto de ensino, principalmente aos domésticos da fé, servir. Vamos, missão aqui, Jesus disse, começando em Jerusalém, só que às vezes a gente esquece de Jerusalém, e vai lá para as Conchichinas, e esquece os da casa. Às vezes tem gente morrendo aqui, a gente quer, eu quero fazer missão, eu quero ser enviado para a obra missionária. Faz missão aqui. Faz missão lá onde você trabalha, onde você estuda. Essa é a verdadeira missão. Nós criamos assim uma cultura de que para ser missionário tem que ser enviado e pago pela missão. Não, irmãos. Missão se faz dentro da tua família, no teu bairro, na empresa, dentro da igreja. Está na hora de nós fazer missão aqui dentro. Às vezes tem pessoas morrendo do nosso lado, precisando de uma palavra nossa, principalmente aos domésticos da fé. Nós vamos montar o mercado solidário, só que eu vou criar regras, já está bem na cabeça aqui, nós não podemos, às vezes, fazer uma doação de uma cesta básica para quem a gente não conhece. Vem ali, conta uma história na porta da igreja, tem irmãos que entram nessa. Não entra nessa, por favor. E eles citam versículos para a gente, ainda para nos confrontar, são mal educados, e querem uma cesta básica. Só que você vai acompanhar essa pessoa, ele vai passar lá na frente, vai vender e vai usar droga, com o dinheirinho da cesta básica. Então nós vamos ter um mercado solidário, só que nós vamos ter pessoas coordenando. Pastor, tem alguém? Nós não vamos dizer não para ninguém. Vamos lá, vamos visitar a família, vamos ver se realmente precisa, se não é um vadio, se não é alguém que é acostumado só a pedir. Nós temos que ajudar principalmente os domésticos da fé, aquele irmãozinho fiel que está conosco, mas se apertou, adoeceu. Esses aí nós precisamos abençoar. Então nós temos que ter sabedoria para onde nós plantamos a nossa semente. Cada vez que você serve, é uma semente que você planta. Nós somos o resultado daquilo que nós plantamos. Queridos,
É prazeroso plantar, servir, mas é muito mais prazeroso colher. Hoje eu estava fazendo aqui e lembrei, vou terminar agora, lembrei de algo. Eu fazia atendimento lá na igreja de Biguaçu, na secretaria, o dia todo lá. Quando eu comecei lá, o meu pai, que era o pastor, disse para mim: meu filho, tenta ajudar todos, tu está aqui para servir. E orou por mim, e eu gravei muito. Então eu propositei, quem aparecesse, eu, de uma forma ou de outra, eu ajudar. Ok. Só que um dia eu estava lá, mas pensa num dia pesado para mim. Eu orei pela manhã, e foi um dia muito triste, em que eu fui para a igreja orar, 7 horas da manhã, de repente me deu na cabeça de voltar em casa, que é do lado da igreja. A hora que eu cheguei em casa, pastor Gazano, não sei porquê, foi o Espírito Santo de Deus que falou comigo. Eu cheguei em casa, tinha um ladrão dentro da minha casa, o Vitinho dormindo, a Priscila, e um ladrão na minha cozinha, arrancando tudo na sala, um camarada de uns 2 metros e pouco, e eu bem grandão assim, eu olhei para ele, e na hora me deu uma coragem, e eu gritei com ele. A hora que eu gritei com ele, ele se jogou no chão, se ajoelhou e pediu misericórdia para não ser preso. Parecia que eu era muito grande perto dele. Daí aquele dia me abalou, sabe? Me abalou, você fiquei assim, o que eu fui fazer, eu não chavei a porta da casa. Que responsabilidade, a gente sente assim, uma impotência, muito triste. Daí eu não queria mais morar ali, me botei no coração, eu não quero mais morar, isso aqui é perigoso demais. De repente, subindo o morro ali da igreja, vocês conhecem, né? Aparece um camarada, pastor Gazano, todo um moço de presença, todo arrumado, bonitão, de gravata, com um presente na mão. E ele, pastor Jairo, né? Era pastor. Sim. Daí ele sorrindo para mim, daí ele assim, não me conhece? Eu disse, eu não. Deixa eu te abraçar, pode? Ele me abraçou. E Deus usou ele para falar comigo. E disse assim, olha, eu que estou te guardando neste lugar. Tu está servindo aqui, mas é eu que te guardo. Deus falando comigo no mesmo dia. E ele assim, e eu vou te entregar esse presente, e esse abraço, sabe por que é? Eu estava colhendo ali, gente, eu não sabia mais. A gente planta e esquece. Eu assim, quem é você? Tu não lembra de mim? Te lembra daquele cara que tu botou naquela caminhoneta, naquela pampa, na carroceria, que eu era mal cheiroso, não conseguia nem levar no banco da frente, e tu me levou para um centro de recuperação? Sou eu. Faz 1 ano que eu saí de lá, e eu propositei que o primeiro lugar que eu ia vir, é agradecer quem me serviu, quem me ajudou. É gostoso colher, querido, é muito lindo, é bom demais. Vamos colocar em pé. Não te cansa de plantar, porque no tempo certo você vai colher. Um pouco a gente colhe aqui, nesta vida mesmo, e às vezes na eternidade. Mas não te canse de colher. Nós vamos orar neste momento, dentro do que nós pregamos. Feche os teus olhos, comece a falar com Deus. Quem sabe você está dizendo, eu estava cansando de servir. Às vezes a gente não é compreendido. Eu olho para o pastor Jamil lá na convenção lá. Quantas incompreensões, né, pastor Jamil? Eu sei disso. Que os pastores também já estão tudo na pressão. É normal. E às vezes faz um carinho, um agrado, e chega alguém lá na tua empresa, não é diferente. Na família. Às vezes com os filhos, né? Parece que às vezes os nossos filhos não são filhos, são hóspedes. A gente às vezes cansa, mas não te cansa, é teu filho, é herança, Deus te deu. Aleluia, Deus fala nesta noite com você. Continue plantando. Querido Deus, aqui nós estamos, Senhor, na tua presença. Terminamos de falar esta palavra, de ministrar sobre o servir, sobre não nos cansar de plantar esta semente, que é o servir no teu reino, na família. Quantos aqui, Senhor, vieram nesta noite dizendo, eu já fiz tanto? Quem sabe se cansaram na caminhada? Senhor, entra com o bálsamo da tua presença agora, para que sintam o prazer de colher aquelas sementes que plantaram ao longo dos anos, na empresa, no ministério, na família.
Senhor, abençoa, Pai, os teus filhos. Eu ministro, Senhor, uma cura da alma agora. Toda tristeza, toda amargura, todo descontentamento, toda dúvida, eu repreendo agora, Pai, em nome de Jesus, e declaro a bênção sobre os teus filhos, em nome de Jesus, amém. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.